Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Eu vou botar algumas imagens aqui, eu quero saber se vocês vão saber do que eu estou falando. Tá muito fácil, tá? Tá muito fácil, eu quero saber se vocês sabem o que é isso aqui. É o mapa, ó, nota 10. Mas o que esse mapa está destacando? O quê? O rio. Que rio é esse? Nilo, muito bem, o rio Nilo, que é considerado o maior rio, o rio mais longo do território africano, do continente africano. É um rio que atravessa ali, a gente consegue ver alguns países da África. A gente pensa que às vezes é só Egito, mas não, ele atravessa, acaba ali em Uganda e vai, deságua lá no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo. Historicamente, já foi considerado o rio mais longo do mundo. Aí depois que a pessoa foi lá, de fato, tirou a medida, descobriu-se que de fato não era. Aqui uma foto. Não sei quem já teve o privilégio de ir ao Egito, de conhecer o rio Nilo, mas ele tem pedaços que são lindos, como esse, e tem pedaços que são horrorosos. Tá? São realmente muito feios, porque o homem vem, o homem polui, o homem suja. Então, tudo ao redor fica danificado muitas vezes. Tá? Tem um outro rio aqui. Esse, Escola da Tia Teteca, a gente precisa saber. Que rio é esse? Rio Amazonas, que é considerado o maior rio do mundo em termos de volume de água. Ele tem 6.400 quilômetros de extensão. É realmente gigantesco, gigantesco. E hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre rios. E o nome da nossa pregação é O Rio e o Ribeiro. E nós vamos ler o livro do profeta Amós. Quero ver quem vai achar o livro do profeta Amós na Bíblia. Quando você encontrar, diga amém. Amém, graças a Deus, temos crentes. Amós capítulo 5. Nós vamos ler já. Mas vamos entender primeiro, antes da gente ler, vamos contextualizar. Amós era quem? Quem sabe quem era Amós? Ele era um profeta, O nome dele significa aquele que ajuda a carregar o fardo. A Bíblia nos diz que ele era um pastor de ovelhas e existem estudos de que ele era dono de uma fazenda de figos. Amós, ele era da tribo do reino de Judá, ou seja, do reino do sul, de uma cidade chamada Tecoa, que ficava ali a mais ou menos uns 16 quilômetros de Jerusalém, que é onde tinha o templo. E ficava ali próxima à fronteira com o reino do norte, que era o reino de Israel. Então, nós temos o reino do norte, que é o reino de Israel, e nós temos o reino do sul, que era o reino de Judá. E ele era um profeta que, por mais que ele fosse do reino do sul, ele profetizava ao reino do norte, ali em Betel. O rei de Israel, ou seja, do reino do norte naquela época era Jeroboão II. Do reino do sul era o rei Osias. E a verdade é que Israel, o reino do norte, não quero que você pense no todo, ok? Pense nos dois reinos como eram divididos naquela época. O reino do norte, o reino de Israel, prosperava, estava muitíssimo rico. Militarmente, ele expandia os seus territórios. Jeroboão o segundo, por mais que tivesse sido um péssimo rei aos olhos do Senhor, ele reinou por 41 anos e ele foi muito poderoso. A verdade é que perante o Senhor, Jeroboão II pecou e pecou muito contra Deus. Alguns profetas listam Jeroboão II como um dos piores reis que Israel já teve. Ele conduziu o povo à idolatria, à corrupção, a injustiças. Ele enriquecia o rico e empobrecia o
pobre, tá? E aí, o que acontece? Ele era um rei que adorava Baal, achava que adorava a Deus, adorava um monte de deuses pagãos, ele literalmente atirava para todos os lados. E os israelitas, ao invés de enxergarem a situação de fato como ela era, pelos olhos que Deus nos chama a ver as situações, eles estavam cheios de si. O rei pode ser pecador, o rei pode estar fazendo isso, mas nós estamos ricos, as nossas tendas estão sendo expandidas, nós estamos com território, militarmente estamos sendo vitoriosos. Eles olhavam para isso e estavam cheios de si. Eles falavam, Deus é conosco, o dia do Senhor é chegado, o dia do Senhor é conosco. Eles se achavam invencíveis, nada vai nos parar. Vamos reinar sobre todas as nações. E dentro desse contexto surge o profeta Amós, e a passagem que nós vamos ler agora, nós vamos lendo de fragmento em fragmento, porque a gente não tem tempo de ler tudo, mas nós vamos contextualizar para que a gente possa compreender a palavra de Deus. O profeta Amós entra dentro desse contexto, pregando aos israelitas a palavra, a revelação da vontade do Senhor para aquele povo. Amém? Amém. Ele pregava arrependimento e apresentava lamentação a uma nação que estava plantando destruição. Destruição. Vamos lá. Amós capítulo 5, inicialmente dos versículos 4 até o 7. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. A palavra de Deus para aquele povo foi uma palavra boa de ouvir? Gostosa? Agradável? Palavra de aprovação? Não. Perante homens, uau, eles estavam ricos. Uau, o território estava sendo expandido. Uau, como vocês são fortes e invencíveis. Mas a verdade é que para Deus os valores são outros. O que Deus quer e o que Deus busca são outras coisas. E aquele povo estava ensoberbecido, orgulhoso. E a primeira coisa que nós precisamos aprender a fazer é abrir mão do nosso orgulho. Precisamos abrir mão do nosso orgulho. A Bíblia diz de forma muito clara: o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Isso está lá em Provérbios, no livro de sabedoria para o povo, para nós, povo de Deus. O orgulho vem antes da destruição. Ou seja, aquele povo orgulhoso, o que eles viveram anos depois desse orgulho todo? O que eles viveram? Israel foi tomada, completamente destruída, o templo ficou em ruínas. Por quê? Porque o orgulho precede a destruição, vem antes da destruição. O espírito altivo, o que é um espírito altivo? Você ter um espírito altivo é um espírito presunçoso, um espírito arrogante, um espírito orgulhoso. Nós precisamos abrir mão do nosso orgulho. Eles construíram arrogância, altruísmo e colheram destruição. E a verdade é que por muito pouco, basta muito pouco para o nosso ego crescer. Basta muito pouco para o nosso orgulho, pula. Satanás sabe exatamente o que a gente precisa ouvir. Talvez um elogio, a oposição que a gente precisa se encontrar, o cheque que a gente vai receber. Satanás sabe exatamente como ativar o nosso orgulho. Porque o crente precisa entender o seguinte: nós, como povo de Deus, nós não estamos, como é que fala? Impedidos de sermos orgulhosos, ok? Deus nos chama a não ser. Não significa que nós não seremos. Depende de nós. Sou eu que escolho se eu quero ser humilde ou se eu quero ser orgulhosa. Por muito pouco, basta uma promoção, uma conquista material, um cargo de poder, uma posição, ou a forma de se vestir, a forma de falar. A vaidade e o orgulho, elas se mostram de formas diferentes. Seja uma teimosia, seja querer ser o melhor, a mais magra, o mais inteligente, o mais cool, mais procurado, mais desejado, mais respeitado, o pastor que mais sabe de Bíblia, o que quer que seja, nós precisamos pensar. Roberto Carlos ainda canta: esse cara sou eu. Eu só sei cantar isso também.
Não sei nada. Mas, enfim, ele canta isso. E a verdade é que o mundo nos instiga. Pô, esse cara sou eu. Eu sou a mulher, eu sou a esposa, eu sou o marido, eu sou o crente, eu sou o melhor. E a Bíblia nos chama, Deus nos chama realmente a fazermos tudo com excelência. Mas não pense que você ser excelente, encaminhado ou juntamente a arrogante vai te trazer bênção, porque não vai. Nós apresentamos sempre o nosso melhor em tudo que nós vamos fazer nessa vida, que sejamos excelentes em tudo, que tenhamos uma boa reputação, de sermos excelentes no nosso trabalho, com a nossa família, na nossa igreja, por onde a gente andar, que as pessoas saibam, tudo que aquela pessoa faz, ela faz bem feito. Tudo que aquela pessoa põe a mão, prospera, mas não porque nós somos orgulhosos. Não porque a gente bate no peito e fala, sou mesmo, não. É pela graça de Deus, é pela bênção de Deus, é pelo favor de Deus. A gente se esforça, a gente faz a nossa parte, mas quem abençoa, quem traz a bênção, quem faz o trabalho ter fruto, é Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos abençoa. Então, em nome de Jesus, não também torne bênçãos de Deus em pedras de tropeço. Tem muita gente que passa muito tempo pedindo por bênção. Tem ou não tem? Ai, Senhor, eu quero uma bênção. Eu conheço um casal que, enfim, chegou na igreja já há muitos anos, vocês não sabem quem são, mas chegou na igreja querendo casar e eles não podiam ir muito à igreja porque o trabalho era longe, eles moravam longe, não tinham carro, aí o tempo do transporte público não dava tempo de chegar. Amém. Sabe o que Deus fez? Deus ouviu a oração. Deus deu o carro. Eles compraram um carro, bênção de Deus. Adivinha quantas vezes eles foram à igreja depois que ganharam o carro? Nenhuma. Quer saber mais? Desviados até hoje. Desviados até hoje. Quantas coisas a gente não pede a Deus, Deus dá, e aquilo se torna pedra de tropeço. Aquilo se torna razão de orgulho. É ou não é verdade? O trabalho que Deus dá, a provisão financeira que Deus entrega, a saúde com a qual Ele nos abençoa. Não permita que isso tire o seu alvo, tire o seu foco, que é Cristo. Conheço uma mulher, e tenho certeza que vocês também devem conhecer situações e pessoas. Uma mulher que ela foi, assim, deram um tempo de vida para ela. Você vai viver no máximo 3 meses, 3 a 4 meses. Era um câncer generalizado, com metástase, estágio 4, sei lá qual era o estágio, acho que era 4. E ela já tinha, assim, todos os órgãos vitais do corpo dela já tinham câncer, pulmão, pâncreas, fígado, enfim, estava espalhado no corpo dela inteiro. Foi dado para ela um tempo de vida, você vai viver 3 meses. Ela foi para a igreja, clamou por misericórdia. Deus curou. Deus curou. Deus curou. O câncer dela desapareceu. Ela nem químio precisou fazer. Deus curou. Onde é que está essa mulher hoje? Não está na igreja. Não está na igreja. Muito pelo contrário. Foi, recebeu a bênção e, infelizmente, aquilo virou pedra de tropeço. Pedra de tropeço. A Bíblia diz que o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Quando eu sou orgulhoso e eu busco honra, o que a Bíblia nos diz? Eu sou humilhado. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Honra. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos corações humildes. E a gente precisa entender a diferença entre humilhação e humildade. O que para vocês é humilhação? Quero ouvir de vocês. Você desmerecer a pessoa? Quando a pessoa te humilha, te pisa. Vamos lá. Ok, muito bom. Mais alguém? A humilhação é uma ação que vem de um terceiro, é uma ação externa, ok? É uma ação que visa diminuir ou rebaixar
alguém. E muitas vezes, se não sempre, causa dor, causa sofrimento, causa exclusão. A humilhação, ela é oposta à comunhão que Deus nos chama a ter, a viver, a compartilhar uns com os outros. Mas quando a gente fala de humildade, nós estamos falando de uma virtude que é pessoal, que é individual, tá? É uma postura interna e voluntária. Sou eu que escolho ser humilde, sou eu que escolho ter uma postura humilde, uma voz humilde, uma forma de viver humilde, de enxergar as situações de forma humilde. É o reconhecer as nossas próprias limitações, reconhecer as nossas imperfeições. Isso tudo de uma forma linda, porque a gente não precisa perder a nossa dignidade, a gente não precisa perder a nossa autoestima, a gente não precisa perder o nosso... Por exemplo, a Isabela não precisa deixar de ser a Isabela, com as suas características, com a personalidade com a qual Deus me fez. Porém, entretanto, todavia, Isabela precisa reconhecer as suas imperfeições. Isabela precisa reconhecer as suas limitações. Ok? Então, quando eu tenho humildade, é uma virtude, é interna. Começa em nós. Começa em nós. Se você quer experimentar realmente honra de Deus, seja humilde. Não seja orgulhoso. Seja humilde em nome de Jesus. E apresente a Deus honra. Apresente a Ele a honra. A consideração devida, porque isso que é honra. Quando eu apresento a Deus a minha gratidão, porque Ele tem me abençoado. Quando eu apresento a Deus o meu louvor, porque até aqui Ele tem me sustentado. É quando eu digo, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. É quando eu declaro que Ele é santo para sempre. Quando eu declaro que Ele é o Senhor dos senhores. Declaro que Ele é Rei dos reis. Que Ele é santo, que Ele é perfeito, que Ele é pacificador, abençoador, restaurador. Quando eu trago honra a Deus, porque Ele é digno de honra, eu apresento a Ele a consideração que é devida ao nome dEle, ao Senhor. Ele é Senhor. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Seja da nossa vida ou não, Ele permanece sendo Senhor. Ele permanece sendo soberano, Ele permanece sendo maior do que tudo e todos, mais poderoso, mais forte, nome acima de todo nome. Mas que em nome de Jesus a gente possa chamar Jesus de Senhor, meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, apresentarmos a Ele honra, 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 com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas posturas, em nome de Jesus. Então louve, adore, clame, ore, respeite, tema, glorifique a Deus, porque aí sim é fonte de vida, a vida para as nossas vidas em Cristo. Troque humilhação por bênção de Deus, em nome de Jesus. Mas a passagem está lá. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba. Um monte de palavra que você pode estar se perguntando: o que é isso? O que é Betel? O que é Gilgal? O que é Berseba? Vamos entender. Betel é um local onde Abraão um dia parou e ali ele construiu um altar para adorar a Deus. Abraão, o pai da fé. Jacó também visitava e ali ele teve encontros com Deus. 700 anos depois, Jeroboão mancha o nome desse lugar. E ali ele constrói bezerros de ouro. Então, um lugar que era santo, lugar conhecido, cujo nome significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Se torna sede de idolatria de uma nação rebelde. Está lá em 1 Reis, você pode ler isso depois. O profeta Oséias, que foi contemporâneo do profeta Amós, ele passou a chamar aquela cidade de Bet-Aven. Sabe o que significa? Casa da vaidade, casa do nada. Então, o lugar que antes era casa, local de encontro com Deus, se torna casa da vaidade, a casa do nada, pela corrupção do homem, pelo coração corrompido do homem, por ser orgulhoso. Gilgal, no vale do rio Jordão, a Bíblia diz que Josué levanta ali um memorial. E eles ali embarcaram rumo à terra prometida para invadir Canaã, para serem vitoriosos.
onde comemoraram a primeira Páscoa na terra prometida após sair do Egito, da escravidão. O nome Gilgal significa rolar para longe, assim como Deus rolou para longe de Israel a vergonha da escravidão do Egito. Um dos lugares em que Samuel e Saul governaram. Samuel como profeta, como juiz, Saul como rei, escolhido por Deus para a nação de Israel. Mas, infelizmente, da mesma forma, foi corrompido. Lugar que passou a ser conhecido por idolatria. E Berseba era no sul de Israel. O nome significa o poço do juramento. E foi ali que Abraão fez acordo com Abimeleque, com o filisteu. E diz assim, plantou uma tamargueira e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. Lugar de encontro com Deus, lugar de aliança, lugar que Deus veio para falar, para abençoar, em que homens foram buscar realmente a Deus. A Deus. Abraão, o pai da fé, chegou até a morar naquela terra por um tempo. Mas, infelizmente, também passou a ser reconhecida pela idolatria. Aquelas terras, aqueles lugares marcados por altares a Deus, ofertas ao Senhor, lugares de encontro com Deus, infelizmente foram corrompidos. Nós buscamos muitas vezes Betel, Gilgal, Berseba, mas abrimos mão de Deus. A verdade é que o nosso coração perante o Senhor precisa estar limpo. O que Ele nos chama a fazer aqui é exatamente isso. Assim diz o Senhor, busquem a mim e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, porque aqueles israelitas estavam indo por religiosidade, por frequentar, eles estavam indo pior. Aquela terra que era uma terra santa, um lugar de encontro com Deus, havia se tornado um lugar de idolatria. O que a gente tem feito com a nossa fé? Será que o nosso coração está corrompido da mesma forma? Será que a gente acha que está indo encontrar Deus, mas na verdade estamos tão orgulhosos, achando que estamos fazendo tudo certo, que o nosso coração se tornou Berseba, se tornou Gilgal, se tornou Betel? Ou Bet-Aven, porque Betel é casa de Deus. Será? Será que a nossa vida está corrompida dessa forma? Será que o nosso buscar a Deus, por conta do nosso orgulho, por conta do nosso entendimento de, eu não preciso. Uma vez por semana tá bom. Ler a Bíblia para quê? Eu vou aprender, não preciso ler. Eu vou não abrindo a Bíblia, ou se for. Mas eu já dei o meu check da semana, já louvei uma canção, já não gritei aquela hora que não era para ter gritado. Então, nota 10. Perante Deus, nota 10. Será que é isso mesmo? Será que é só isso que Deus tem para nós? Será que é só isso que Deus exige de nós? Pastor Tiago hoje estava nos ensinando na nossa classe. E ele falou, nós precisamos buscar uma vida santa. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Para que aí a gente possa orar da forma certa. Para a nossa vida crescer. Para a nossa fé desenvolver. Para que a gente possa amadurecer no nosso caminhar com Deus. Para que haja de fato transformação. Nós somos confrontados. E confronto é agradável? Se fosse, não teria esse nome. Seria encontro. Mas a palavra de Deus, ela traz confronto. A Bíblia ainda diz que o reino de Deus, ele é ganhado, ele é vencido a violência, pela força. Então, nós, da mesma forma, com força, quando necessário, com violência, que possamos estabelecer o reino de Deus na nossa vida, que possamos estabelecer o reino de Deus nas nossas casas, na nossa família, nas nossas decisões, com tudo que temos e com tudo que nós somos. Que Betel não se torne uma área de idolatria, que Gilgal muito menos e Berseba também. Não construa estátuas para Baal na sua vida. Porque entenda, naquela época era Betel, era Gilgal, era Berseba. Hoje quem é templo do Espírito Santo? Somos nós. É ou não é verdade? Nós somos templos do Espírito Santo. Então não construa estátuas para Baal na sua vida, no seu coração, com a forma como você vive. Não abra espaço para o pecado entrar. Orgulho é um dos pecados.
Existem muitos outros. A verdade é que o crente é nova criatura, ou deveria ser nova criatura, é feito nova criatura. O batismo é um simbolismo disso, o batismo nas águas. Chamado a fazer parte de uma nação santa, de uma geração eleita. Em nome de Jesus, não entregue o novo de Deus nas mãos do velho homem. Porque Deus sempre faz novo, Deus sempre abençoa, Ele traz renovo, Ele traz novidade, Ele traz bênção, Ele traz multiplicação. A Bíblia nos diz, não deem lugar ao... Não deem lugar. Porque Deus pode proteger, querido, mas se você abrir a porta, Satanás vai entrar. Se você decidir pecar, você está dando brecha, o diabo vai entrar. Então, quem não dá lugar... somos nós. A purificação, a justificação, a redenção, salvação sobrenatural, quem faz é Cristo, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mas se nós não escolhermos vivermos uma vida santa, Satanás vai entrar. Se a gente não fechar a porta para o pecado, ele vai entrar. Então, em nome de Jesus, não ceda às tentações, não ceda ao pecado, à corrupção. Não permita que o velho homem reapareça. Às vezes a gente luta mesmo, parece que tem aquele velho homem dentro da gente, aquela falha de caráter, aquela mentirinha, aquele vício, aquele hábito pecaminoso, aquela coisa que está sempre ali, martelando, que quer voltar. Repreende em nome de Jesus, decida fazer diferente. Que a nossa mente seja renovada, e ela só consegue ser renovada quando nós estamos meditando nas coisas certas, assistindo as coisas certas, lendo as coisas certas, aprendendo as coisas certas, influenciados pelas coisas certas. Só assim a renovação da mente. Não adianta querer renovação da mente e ficar ouvindo podcast de baboseira. Não adianta ficar, me desculpem, ficar ouvindo coach, que é um monte de lero-lero e não leva ninguém a lugar nenhum. Estaria cheio de milionário no mundo, cheio, se dependesse dos coaches. Mas o que tem de sucesso? Querido, a Bíblia nos diz, entregue todos os seus caminhos ao Senhor, e então você será bem-sucedido. O que a Bíblia traz é isso, é entrega, é redenção, é humildade. Mas o que o mundo prega é outra coisa. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. A forma como nós temos de resistir ao diabo, de resistir à tentação, de estarmos alertas e vigiarmos, é permanecer firme na fé. Então, em nome de Jesus, permaneça firme na fé. O que você tiver que fazer para permanecer, faça. Mas permaneça em nome de Jesus. Na hora da fúria, não peque. Quando ficar irritado, chateado, desesperado, não peque. Não haja precipitadamente no abismo. Não pule, mas esteja alerta, preste atenção, vigie. Peça a Deus, Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Para que caminho eu vou? Se é melhor calar, me ajuda a calar, me dá força, me dá o entendimento, me dá o domínio próprio. Me abençoa, me abençoa. E eu te prometo, o Espírito Santo, ele abençoa mesmo. Ele abençoa mesmo. Quando nós nos colocamos à disposição de sermos abençoados, tratados, moldados pelo Espírito Santo de Deus, de fato, ele age, de fato, ele faz. Mas em nome de Jesus, abandone Betel, Gilgal e Berseba. 1 Pedro diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Cresça para a salvação. Cresça para a salvação. Não está escrito, eu vos farei crescer. Não. Está escrito, cresça. Cresça. Quando a gente alcança a nossa altura máxima, sei lá, acho que eu cheguei na altura que eu tenho hoje com 13, 14 anos. Eu parei de crescer. Daqui a pouco eu vou começar a encolher. Mas a verdade é que espiritualmente, a gente não para de crescer.
A gente acha que graduou quando se torna adulto, quando paga as próprias contas, quando tem a casa própria, quando trabalha, quando conquista. Mas a verdade é que não. A Bíblia confronta e nós precisamos crescer para a salvação. Existem dores de crescimento. Tem muita criança que toma remédio porque sente as dores de crescimento. É uma verdade? Dores nas juntas e dói mesmo. Em alguns momentos vai doer. Só que quem é o nosso remédio? Quem é que sara a nossa dor? Quem é que é a nossa esperança? Quem é aquele que apresenta pureza no lugar de corrupção? É Deus. Pureza, piedade, vestes limpas, peça isso para Deus. Viva e seja esse novo homem firme na fé. E quem nos faz crescer é esse leite espiritual puro, que a gente só encontra na plenitude da palavra de Deus. Não é na palavra de Deus usada fora de contexto, de forma corrompida. É na plenitude da compreensão da palavra de Deus. Somos alimentados pelo ensino do estudo bíblico. Somos alimentados em comunhão com os irmãos da fé na igreja. Ao meditarmos na palavra, ao permitirmos o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. O que nos faz crescer para a salvação é esse leite puro espiritual, direto da fonte. Mas a verdade é que acesso a esse leite todos nós temos. Todos nós temos. Mas é preciso desejar. Desejar. Você pode estar aqui hoje, estar ouvindo um monte de coisa, mas se você não quiser crescer, você não vai crescer. Se você não quiser receber esse leite, ser abençoado por esse leite, transformado por esse leite, querer amadurecer por conta desse leite, não adianta nada. Não adianta nada. Por isso que ele diz no versículo 2, como crianças recém-nascidas, desejem, está aqui, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Está sendo entregue, mas vocês têm desejado? Está aqui, vocês estão recebendo agora. Vocês têm desejado? Vocês querem o leite puro ou vocês preferem permanecer, Betel, Gilgal, Berseba, corrompidos pelos próprios maus desejos? É lindo, porque ao mesmo tempo que Deus nos desafia e tem todo esse confronto, esse amadurecimento, essas dores de crescimento, segundo a Tessalonicenses diz assim, mas o Senhor é fiel e Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Glória a Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Cresça em nome de Jesus para a salvação. Efésios 4, 22 a 24 diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo a pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Da verdade. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Ensinados. Nós precisamos ter um coração ensinável para que haja transformação, para que o velho homem, a gente possa se despir dele, que se corrompe, o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados do modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Precisamos nos revestir do novo homem, que foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, que é a palavra de Deus. Precisamos ler, meditar, buscar, entender, estudar a palavra de Deus. No lugar de toda essa corrupção, no lugar de tudo que a gente vê por aí, que é um mundo cada vez mais corrupto. Infelizmente, essa corrupção tem avançado para dentro da igreja. E é muito, muito, muito triste. Mas no lugar de uma igreja corrupta, no lugar de uma vida corrupta, no lugar de caminhos corruptos, que haja justiça. Que haja santidade que o Senhor nos chama, que é proveniente da verdade, da palavra de Deus. Da palavra de Deus. A palavra também diz, de nada
vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. A gente, às vezes, fica muito apegado a usos e costumes. A gente fica muito apegado ao aspecto religioso, ao que a gente está mostrando, ao que todo mundo está vendo. Mas a verdade é que isso pouco importa. O que importa é ser uma nova criação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas vamos continuar, porque o nosso tempo está correndo e só Jesus. Amós 5, versículos agora 6 e 7, diz assim: busquem o Senhor e terão vida. Do contrário, ele irromperá como fogo entre os descendentes de José e os devastará. E não haverá ninguém em Betel para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. Busquem o Senhor e terão o quê? Vida. Busquem o Senhor e terão vida. Não está em idolatria, não está em altares, não está em ídolos, não está em conquistas, não está na meta batida, não está em absolutamente nada disso. A vida está no Senhor. Quando o buscamos, quando entregamos a nossa vida, busquem o Senhor, é simples, busquem o Senhor e terão vida. Às vezes a gente se encontra tão cansado, tão exaurido, parece que a vida drena a gente, drena a nossa saúde, drena o nosso sorriso, drena a nossa esperança, mas o que está dizendo é simples: busquem ao Senhor e encontrarão vida, busquem ao Senhor e terão. Terão, é dado, é promessa, é bênção de Deus para nós, terão vida. Mas, infelizmente, a realidade é essa: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. Ao invés de buscar Betel, Gilgal, Berseba, busque a Deus. Busque a Deus, busque a Deus, porque vida é tudo. Sem vida só há o quê? Morte. É simples. Qualquer coisa fora do Senhor é morta. Pode ser linda. Você pode olhar e falar: uau, que coisa fantástica, que coisa incrível. Como esse homem é bem-sucedido, como essa mulher é bonita, como essa empresa é isso. O que é tudo fora de Deus é morto. Não existe vida fora do Senhor. Ele é a fonte de vida. Salmos 36, 9 diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, graças à tua luz, obrigada. Graças à tua luz, vemos a luz. Na tristeza, nós vemos a luz. Na guerra, nós vemos a luz. Na decepção, nós vemos a luz. Na dor, nós vemos a luz. Graças à luz do Senhor, nós conseguimos ver luz, ver e ter esperança. Mas continua: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. Em nome de Jesus, não transforme o que é direito em amargura. Não transforme o que é puro em algo impuro. Não se desvie, não se corrompa, não abra mão daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é íntegro. Não corrompa o que é direito. Sabe, aquilo que vem de fato para resolver, aquilo que é pacificador, aquilo que vem para ajudar, para somar, para transformar verdadeiramente. Não corrompa isso, não seja um vinho amargo, não seja um solo ruim, não se engane. Não se engane, não confie nas suas próprias conquistas. Em nome de Jesus, não corrompa a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos diz: como são felizes os que perseveram na retidão, que sempre praticam a justiça. Como são felizes esses que praticam a retidão. E a gente precisa entender que a retidão, ela nunca traz dano. Ela nunca destrói, ela nunca corrompe, ela nunca corrói. É o oposto, é porque o que nos é apresentado é: mas o pecado é gostoso, traz alegria, traz contentamento, traz satisfação, traz isso, traz aquilo, o que quer que seja. Mas a verdade é que só danifica, só mata, só corrompe, só destrói. Enquanto a retidão, o caminho que Deus tem para nós,
nunca vai trazer dano. O que é direito perante Deus, o que é correto, o que é justo, só traz felicidade, só traz contentamento, só traz alegria, satisfação, força, paz diante de tudo. Pode ser a pior circunstância que você já viveu ou vai viver na sua vida. Deus nos dá paz além de todo o entendimento. Deus nos concede bênçãos sem medidas. Ele abre as comportas dos céus para nos abençoar. A gente olha para o apóstolo Paulo, que tanto sofreu, tanto viveu, tanto fez pelo evangelho, mas ele pagou o preço na pele. Ele sentiu na pele, ele sentiu dor física, dor emocional, dor até espiritual, mas ele sabia quem era o Deus a quem ele servia. Ele sabia que viver é lucro e morrer é Cristo. É Cristo. Então, diante da perseguição, diante da dor, diante da dificuldade, morrer é Cristo. Morrer é Cristo. Então, que o velho homem morra para que venha Cristo. Em nome de Jesus. Mas vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça no chão. Sobre justiça, a Bíblia nos diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Justiça. Justiça é um poder sobrenatural de Deus. A gente pode ir a cortes, juízes, a quem quer que seja. A justiça nunca será perfeita. Nunca, jamais, por melhor que seja, por mais correta que tente ser, nunca será perfeita. Eu, antes de entrar na minha faculdade, eu fiz comunicação, estudei publicidade e propaganda. Eu estava na dúvida se eu ia para o ramo de direito ou se eu faria de fato comunicação. Eu sabia que seria humanas exatas, jamais. Eu não ia pesar num prédio de exatas nunca na minha vida. Mas eu lembro que eu fiz a minha tia, ela era professora de Direito Constitucional naqueles cursos de prova para OAB. E ela falou, Bela, vem assistir um módulo desse curso comigo. Enfim, fui assistir o módulo, super curti, mas também ajudou a definir que não era para mim. E eu lembro que uma das coisas que ela falava era assim, não responda na prova de acordo com o que acontece. Responda de acordo com a Constituição. Porque o que a gente vê na prática é completamente diferente do que está na Constituição. E ali, ela estava ensinando pessoas já formadas em direito que iam se tornar futuros juízes, advogados, sei lá mais o que cargos. A justiça do homem, ela não é perfeita. Nunca será perfeita. A justiça de Deus, ela é perfeita. Ele é a fonte real de justiça. Uma vez eu já falei aqui sobre justiça e justiceiro, são duas coisas completamente diferentes. A gente não precisa ser justiceiro atrás da justiça. A Bíblia também nos diz para não sermos justos demais, demasiadamente justos, porque isso também traz destruição. Mas a Bíblia nos chama a ser justos. Justos. E onde é que a gente encontra esse modelo perfeito de justiça? Adivinhem? Em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Na forma como ele viveu, como ele ensinou, como ele falou, como ele mediu, como ele julgou. Em Cristo. O caráter da justiça de Deus se revela em Jesus Cristo. E se você tinha dúvida, tira a foto. Porque o caráter da justiça de Deus se revela em Jesus Cristo. Um caráter irrepreensível e de moral incontestável. Esse foi Jesus. Esse é Jesus. Aquele que luta por nós, aquele que batalha por nós, aquele que advoga por nós, aquele que está sentado ao lado do Pai, aquele que é a medida perfeita de justiça, aquele que é a fonte de toda justiça perfeita. Então, em nome de Jesus, não atire a justiça no chão. Não atire a justiça no chão. Quando você está fazendo isso, você está se vestindo do velho homem. Você está jogando no chão o nome de Jesus. Você está jogando no chão aquele que é irrepreensível, incontestável. Por quê? Por orgulho? Por achar que está certo? Por achar que sabe mais, que sabe melhor? Não atire a justiça no chão.
Aqueles israelitas estavam atrair a confiança de Deus, achando que estavam realmente adorando a Deus, achando que estavam aprovadíssimos, porque estavam ricos, estavam com seu território sendo expandido. Oh, meu Deus, olha só quanto sucesso para a nação de Israel. Completamente errados, completamente tortos, desviados, mas orgulhosos, acreditando estar sendo aprovados diante de Deus, amarrados pelo pecado. E Deus não poupou palavras contra eles. Versículos 21 a 24 diz assim: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Isso é Deus falando ao povo através do profeta Amós. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas desse mundo, ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Ui, eu não quero ouvir isso da parte do Senhor. Eu não quero ouvir isso para a minha vida na parte do Senhor. Eu não quero ouvir isso sobre essa igreja da parte do Senhor. Eu não quero que Deus precise falar isso para algum de nós. Eu não quero. A nossa oração é o oposto. A gente quer caminhar junto para o céu. Nós não queremos ter uma vida corrompida. Queremos? Não. Queremos ter uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida aprovada pelo Senhor. Tem muito crente com vida corrompida. Tem muito crente achando que a oração está subindo, mas adivinhe, não está. Porque de justo não tem nada. Deus não recolhe, não recebe essas ofertas. A gente precisa parar de se enganar, porque a gente acha que está agradando a Deus quando é bem sucedido nas nossas próprias vontades. Não é assim que a banda toca. Nós somos aprovados e agradamos a Deus quando fazemos o que Ele quer, quando cumprimos a sua vontade. Mas a verdade é que nós servimos um Deus que é tão maravilhoso, é tão misericordioso, que depois de dar esse banho nos israelitas, Deus sempre traz a esperança. Ele começa: busquem o Senhor e terão vida. E ele encerra dizendo assim: em vez disso, ou seja, em vez de tudo isso que eu acabei de listar, corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene. Como um ribeiro perene. Que a gente possa sempre buscar a retidão como esse rio de retidão. Que a gente possa buscar esse ribeiro perene de justiça, sem corrupção, sem corruptibilidade. Mas em nome de Jesus, com retidão, com justiça, a gente possa viver a nossa vida. Deus, no seu imerecido amor que Ele tem para conosco, Ele nos corrige, Ele nos disciplina. A palavra de Deus, muitas vezes, ela é desafiadora. Ela exige mesmo essa transformação. Mas a verdade é que junto com a disciplina do Senhor, junto com esse confrontar que a gente se depara perante a palavra, Ele traz o ensino. Ele traz o caminho, Ele aponta o caminho que nós precisamos seguir. Ele fala: olha, isso que você está fazendo está errado, mas vira para cá, porque aqui é o caminho certo. Ajeita a sua vida, endireite a sua vida. Em nome de Jesus, deixe a retidão fluir pela sua vida como um rio, que alcance as nossas famílias, que alcance os nossos relacionamentos, que alcance as nossas casas. Diga: Senhor, eu quero ser reto perante a Ti. Eu quero ser aprovado por Ti. Eu quero viver em retidão. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero a minha vida transformada. Eu quero um novo querer. Muitas vezes a gente precisa pedir até por isso, porque tudo que a gente está querendo é oposto ao que Deus quer que nós queiramos. Nunca falei tanto quero, explorei tanto o verbo querer numa frase só, mas é exatamente isso. Precisamos buscar um novo querer, novos desejos. Senhor, eu quero querer o que Tu queres. Eu quero viver a Tua vontade, eu não quero viver a minha. De mim nada adianta, circuncidado ou não, ter riquezas, ter território expandido, ter uma vida bonita, ter flores na sala de casa, ter tranquilidade financeira, se eu não sou aprovado por Ti. De nada adianta.
Deixe a justiça do Senhor entrar na sua vida como ribeiro perene. Mergulhe nessas águas do rio e do ribeiro. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.